Oi, gente! Nós somos do grupo 3 e o nosso grupo ficou com o tema halitose. Agora eu vou falar para vocês os componentes do grupo. Laira Rayane, Karen Gaspar, Marcela Vitória, Maria Beatriz, eu, Milene Abreu, Samira Batalha, Paloma Costa e Terezinha da Conceição. Esse é o nosso trabalho de periodontia 1 e vamos falar um pouco sobre a halitose, classificação, etiologia, tanto intraoral quanto extraoral, diagnóstico, tratamento e sobre a importância da halitose. Justamente, a gente tem que entender que a halitose ela não vai só, ela vai além de um mau hálito. Entender que essa halitose ela vai influenciar em todos os aspectos da vida daquele paciente. Além de influenciar socioeconomicamente, psicologicamente, a convivência dele com a sociedade, porque convenhamos que uma pessoa com mau hálito, ela vai sim diminuir a sua convivência com as pessoas, ela vai sempre procurar se retrair. E um exemplo disso que a gente tem é, por exemplo, uma pessoa que busca emprego, né, que vai em uma entrevista de emprego, onde a finalidade ali é atendimento ao público, ao consumidor, e ele precisa estar apresentável. Na sua entrevista de emprego, o avaliador vai avaliar tudo isso, vai procurar avaliar se ele se veste bem, se ele é uma pessoa competente, e ali, como ele vai tratar diretamente com pessoas, o mau hálito vai interferir sim, porque a gente não quer falar com uma pessoa que tem mau hálito. Então isso já vai interferir, por exemplo, na sua vida financeira. Ele não vai conseguir um emprego com tanta facilidade, além de ser um estresse emocional para ele, sempre buscar entender de onde vem essa halitose e não conseguir compreender de onde vem. Poxa, se eu tô fazendo minha higiene oral, se eu tô escovando meu dente direitinho, por que a minha halitose continua persistente? Então temos que entender que a halitose vai além de cavidade bucal. A halitose vai além de somente buscar identificar daquela cavidade bucal. Tem que procurar no paciente como um todo. Qual é a causa daquela halitose? É porque o paciente tem alguma doença sistêmica? É porque o paciente está com problemas psicológicos? Então vai muito além disso. Exatamente, como a Samira já falou, a halitose ela é extremamente importante, assim como diversas outras patologias, e a gente vai reafirmar isso durante toda essa apresentação. Vocês vão perceber a importância de um diagnóstico adequado, a influência que essa halitose ela atua sobre o paciente que possui. Vão perceber a necessidade de estarmos atentos, nós, enquanto profissionais da saúde, e a conscientização do público, da sociedade em geral, tanto contra o preconceito, quanto na ajuda desse tratamento, da resolução desse problema. Samira vai iniciar falando um pouquinho sobre classificação. Bom, a halitose ela pode ser definida como um mau odor, né, sentido na respiração da pessoa, sendo ele agradável, que é o hálito normalmente que a gente sente, ou até um hálito repulsivo, onde a gente tem sim uma etiologia por trás para entender que aquele mau hálito está persistente. Tecnicamente, existem 3 tipos de halitose: a halitose genuína, a halitose fisiológica e a pseudohalitose. Onde essa pseudohalitose, a gente tem ali o diagnóstico de uma halitose psicológica, onde o paciente não apresenta halitose, mas ele acredita fielmente de que possui halitose e mesmo após tratamento, diagnóstico negativo do paciente, ele continua afirmando que ele possui mau hálito. E essa pseudohalitose evolui para uma halitofobia. Pode passar para mim. A halitose genuína, ela tá ali agregada à halitose realmente presente no paciente, onde ele pode ser causado por medicamentos, por tabagismo e entre outros fatores. A halitose fisiológica também está associada ao fisiológico do paciente, onde ele pode ter ali xerostomia associada ou causas sistêmicas. E a pseudohalitose, que eu falei para vocês, é a falsa halitose, onde o paciente acredita que tem halitose, mas ele não tem halitose. Aqui a gente tem um esquemazinho de como a halitose né, dividida em halitose genuína, halitose fisiológica e psicológica. E na halitose patológica, a gente tem as causas intraorais e extraorais, onde a intraoral vai estar associada ali à cavidade bucal e a extraoral vai estar associada a patologias agregadas a esse mau hálito.
Como a Samira falou, as causas, a etiologia, ela pode ser tanto intraoral quanto extraoral. Na maioria dos casos, como nós vimos aqui, 90% deles, a causa é intraoral, se inicia na cavidade oral. Dentre esses 90%, 51% dos casos são por conta da saburra lingual, que a Samira vai explicar mais na frente. 13% são por conta da gengivite ou periodontite, que é a inflamação gengival, no caso da periodontite já com perda óssea. E os outros 10%, como eu falei, são por causas, por etiologias extraorais, que também são importantes, apesar de ser na minoria dos casos. Extraoral. Essa etiologia extraoral, ela se dá pelo aumento de determinados metabólitos na circulação sanguínea, normalmente por alguma alteração sistêmica, por alguma doença sistêmica, como diabetes. Aumenta o triglicerídeo na circulação sanguínea e aí aumenta a quantidade de metabólitos. Consequentemente, compostos sulfurados voláteis vão estar mais concentrados ali e vão ser liberados por meio da respiração. Eles vão pelos alvéolos e acabam escapando durante a expiração. De causas intraorais, a gente tem basicamente o aumento da carga bacteriana naquela cavidade oral, onde essas bactérias vão acabar liberando um odor específico, elas vão fazer como a bactéria faz, e elas vão liberar um odor específico, que seria justamente o mau hálito. E essa causa intraoral, ela tem N fatores, como por exemplo a saburra lingual, que é aquele aumento da placa bacteriana no dorso da língua, onde a língua que possui as suas depressões, e essas depressões vão acumulando alimento, vão acumulando bactéria, e essa junção, bactéria e alimento, vão fazer ali uma decomposição e, obviamente, liberarão odores característicos dessa decomposição, o odor fétido, que vai ser justamente caracterizado pela saburra lingual. Infecções periodontais, que já foi comprovado que as bactérias da infecção periodontal está diretamente associada às bactérias do mau hálito, elas são compatíveis e elas vão acabar fazendo ali liberar compostos sulfurados voláteis, que também vai dar o odor característico do mau hálito, que são as bactérias anaeróbicas, que vão liberar um composto sulfurado volátil e vai liberar o mau hálito. Então, as bactérias da periodontite também são relacionadas às bactérias do mau hálito. As patologias dentárias, que a gente pode citar ali as cáries dentárias, que uma cavidade de cárie dentária, além da bactéria da patologia cárie estar agregada, tem também as bactérias que estão associadas a infecções, né? A bolsas de sangue, a coágulo sanguíneo, a secreção purulenta, além de alimento que pode entrar dentro dessa cavidade e vai entrar em decomposição junto com essas bactérias e vai dar novamente o odor característico do mau hálito. Quando não é limpo, quando não é tratado, ele vai continuar liberando ali aquele composto volátil sulfurado, aquele composto sulfurado volátil e vai liberar o mau odor. A boca seca, que além de ela ser uma causa intraoral, ela também pode estar associada a uma causa extraoral, como por exemplo a xerostomia associada ao uso de medicamentos, né, que vai diminuir ali a salivação daquele paciente. E o paciente, tecnicamente um paciente que apresenta pouca salivação, ele vai estar associado ao mau hálito, porque a carga bacteriana vai estar aumentada, né? Ele vai ter placa dentária, ele vai ter muitas bactérias. Então, essas bactérias ali vão novamente produzir esse mau hálito característico. E a saliva não fazendo o que ela tem que fazer, que é a limpeza da cavidade oral, vai aumentar a bactéria que, consequentemente, produzirá o mau hálito. Sim, como a Samira falou e como a gente já falou aqui, existem também as causas extraorais. E a xerostomia, ela está diretamente ligada a causas extraorais. Porque o uso de antidepressivos, de ansiolíticos, de diversos medicamentos vai causar essa diminuição no fluxo salivar, o que, consequentemente, aumenta a carga bacteriana.
Assim também, nos distúrbios metabólicos e sistêmicos, ocorre uma alteração na circulação sanguínea dos pacientes com diabetes mellitus, por exemplo. Aumenta a quantidade de corpos cetônicos produzido pelo corpo desse paciente com diabetes, e aí acaba que ele começa a liberar corpos cetônicos na respiração, que vão ter um odor muito característico, associados a maçã podre, um odor adocicado, e aí, por meio dessas alterações sistêmicas, percebe-se essa halitose. Inclusive, em alguns pacientes com halitose, se forem bem diagnosticados, consegue-se até descobrir a diabetes por meio desse mau hálito, porque é um odor muito característico. Aí acaba que o cirurgião dentista encaminha ele para fazer exames e o paciente descobre a diabetes. Assim como é muito comum nós vermos pacientes com diabetes já, que fazem tratamento, mas que não estão com a glicemia controlada, que eles possuem esse odor bem característico. Assim também nos distúrbios associados ao fígado. Pacientes, por exemplo, com insuficiência hepatocelular. O fígado ele não está filtrando as substâncias corretamente, aí acaba que aumenta a quantidade de substâncias tóxicas concentradas ali. E essas substâncias, elas têm uma grande presença, um grande acúmulo de metilsulfeto. E assim como nos diabéticos, ele também vai ter um odor muito característico, um aroma ligeiramente adocicado e fermentado. Então, não vai ser uma coisa agradável. E aí, com essa concentração de substâncias tóxicas, o aumento do metilsulfeto, o paciente vai acabar tendo a halitose como consequência também desse distúrbio hepático. Além desses dois, temos as causas hormonais. A desregulação hormonal, mais comum em nós mulheres, principalmente no período pré-menstrual ou na pré-menopausa. Com os hormônios desregulados, com diversas alterações, acaba que aumenta a quantidade de compostos sulfurados voláteis e aí, com isso, no ar expirado das mulheres nesse período pré-menstrual ou pré-menopausa, vai se observar um mau hálito, um mau odor, por conta dessas alterações hormonais. Então, é extremamente nítido a relação do sistema, do corpo como um todo, com a halitose, com a cavidade oral, vai refletir totalmente na cavidade oral as alterações do corpo inteiro. Além disso, o diagnóstico adequado, ele é de extrema importância. Como eu falei, em alguns casos de diabetes se descobre por meio da halitose. Alterações hormonais causam também essa halitose, problemas hepáticos. Então, um diagnóstico eficiente, ele vai ser extremamente facilitador e catalisador no tratamento dessa halitose. E aí, entre os diagnósticos, nós temos o autoexame, que é basicamente o paciente, ele vai identificar os níveis do seu hálito, se ele está com um odor suave, um odor agradável, ou se é um odor desagradável. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer uma sequência de autoteste, como por exemplo, temos aqui, cheirar uma colher de metal ou de plástico após raspar o dorso da língua. Como a Samira falou, a saburra lingual, a consequência dela é a halitose. Então, vai fazer a raspagem no dorso dessa língua e vai cheirar, para perceber se existe alguma alteração. Cheirar um palito de dente após introduzir uma área interdental. Vai ser também muito eficiente, porque normalmente são em áreas interdentais que ocorre o maior acúmulo de restos de alimentos, se não for higienizado da maneira certa. Então, vai se conseguir perceber um odor bem característico, vai ser bem efetivo. Assim como cheirar uma saliva cuspida em um copo pequeno ou em colher, lamber o pulso e deixá-lo secar e cheirar. Isso pode ser feito tanto no autoexame quanto na análise organoléptica, que é a próxima forma de diagnóstico. Essa análise organoléptica, ela é basicamente o paciente com um avaliador treinado, digamos assim, ele vai ter um olfato bem treinado para perceber o hálito daquela pessoa, daquele paciente.
o paciente vai ficar com a boca fechada, sem respirar, durante 1 minuto. Após passar desse tempo, o avaliador, o paciente libera o ar e o avaliador vai cheirar. E aí tem uma escala, denominada escala de Rosenberg, que aí vai determinar a intensidade daquele hálito, sendo avaliada de 1 a 5. 1 é atribuída para um odor imperceptível, 2 para um ligeiro mau hálito, 3 para o mau hálito moderado, 4 para o mau hálito forte e 5 para o mau hálito grave. Aí temos aqui a demonstração, a paciente liberando ar e o examinador cheirando, 2 examinadores nessa outra imagem, ela lambendo o pulso e cheirando também, cheirando o avaliador. E assim eles conseguem, digamos que, dar uma nota, determinar a intensidade dessa halitose. E aí vai se fazer toda essa análise para chegar a uma conclusão de quais são as causas, qual é o nível desse hálito, como que ele vai ser tratado, se ele vai precisar de muita atenção ou só de uma higiene oral, o que a gente vai ver em seguida, que é as formas de tratamento. Bom, as formas de tratamento devem-se partir de um princípio de que a gente tem que buscar entender a causa daquele mau hálito. Se é um mau hálito que ocorre por conta de problemas na cavidade bucal, como por exemplo, uma restauração que caiu e ali está entrando alimentos, acúmulo de bactéria, se é uma periodontite não tratada, onde a infecção está muito grande, se é por causa de uma xerostomia que ainda não foi investigada a causa. Então, parte do princípio de entender a causa daquela litose. Partindo disso, a gente trata, a causa específica, restaura o dente, trata a periodontite, trata a xerostomia e avalia se aquele paciente continua com as mesmas características que ele apresentava antes de partir para o tratamento dele. Se ele continua com esse mau hálito persistente, onde as resoluções efetivas não foram suficientes, a gente busca tratar especificamente o mau hálito, que é basicamente aumentar a higienização daquela cavidade oral, aumentar a frequência de escovação. Se essa escovação não for suficiente para se tratar essa halitose, atribuir uma limpeza mecânica com clorexidina, com enxaguantes bucais, auxiliar esse paciente que ele deve sim raspar a língua é uma coisa muito importante, retirar essa carga bacteriana no dorso da língua é muito importante e efetivo para o tratamento de halitose. E concomitante a isso, sempre avaliar o paciente para entender, para perceber se esse paciente tem regressão nesse tratamento ou se ele é um paciente que vai manter o tratamento ok, que ele vai conseguir manter aquela carga bacteriana zerada, estável. Aqui a gente tem um caso clínico que a gente trouxe de mau hálito. Como eu havia citado para vocês, a gente tem que entender que a halitose ela vai além de um mau hálito da cavidade bucal, ela vai além de um mau hálito desagradável. A gente tem que perceber esse paciente como um todo. Aqui a nossa paciente, ela tinha 46 anos, uma mulher. Ela relata que ela sofre de mau hálito há mais de 14 anos. E que ela já usou, inclusive, perfume para disfarçar o seu mau hálito. E que quando ela conversava com as pessoas tapavam o nariz, ela percebia isso. Então, ela foi procurar ajuda médica, né? Ela foi no periodontista, porque ela já havia passado em outros profissionais de saúde, não tinham resolvido o problema dela, então ela foi encaminhada por um periodontista, para ele avaliar se esse mau hálito estava atribuído a outras causas. E aí, na anamnese dela, ela relatou que ela fez tratamento psicológico há 13 anos e que ela não fazia mais, mas que ela continuava tomando o medicamento que ele passou 3 anos atrás, que é a fluoxetina, e que ela continuava tomando ele uma vez por dia pela manhã. E que ela não fumava, mas que ela se considerava uma pessoa ansiosa e estressada. Aí foi feito todo o diagnóstico, de halitose com a técnica organoléptica, foi feito todo o passo a passo e constatou-se que ela não tinha mau hálito. E aí ela foi indicada a ir para casa, e aumentar ali a escovação dela, e se persistisse esse mau hálito, se ela continuasse
percebendo que ela continuasse com mau hálito para voltar. Um mês depois ela voltou, dizendo que ela continuava com mau hálito, que não tinha resolvido. E aí eles fizemos novamente o exame e novamente constou que ela não possuía mau hálito. E com isso foi diagnosticado que ela possuía a pseudohalitose ou a halitofobia, onde o paciente acredita que ele tem mau hálito, mas ele não apresenta nenhuma característica de halitose. E aí que entra a importância da gente entender o nosso paciente como um todo. Essa mulher, através de uma halitose, a gente pôde descobrir que ela possuía outros distúrbios, que o problema dela estava além da sua cavidade bucal. Então a gente entende que o diagnóstico de halitose vai muito mais do que diagnosticar só halitose. Aqui a gente tem algumas fotos do paciente, onde a gente consegue perceber que ela não havia saburra lingual, nem língua fissurada, onde provavelmente acumularia comida e bactérias. Ela também não apresenta nenhuma periodontite ou gengivite, a saúde da gengiva dela está 100%. Aqui o aparelho que foi utilizado para realizar o exame, né, o diagnóstico dela, e a paciente, uma foto 3/4 da paciente, onde ela apresenta todos os parâmetros para uma pessoa saudável que não apresenta halitose. Sim, como a Samira falou, a importância da equipe multidisciplinar é extremamente fundamental, porque quem diria que uma halitose geraria um encaminhamento para um psicólogo, né? E aí se vê a importância desse tratamento multidisciplinar, de ver esse paciente como um todo, de buscar entender as demandas dele, médicas, as demandas psicológicas, as demandas sociais, para que possa se fazer um tratamento eficaz. Porque imagina só, esse cirurgião dentista que avaliou o exemplo do caso clínico, ele não tivesse esse conhecimento de que existe uma pseudohalitose, que existe uma halitofobia, ele jamais faria o encaminhamento dela para um psicólogo. E aí ela sofreria disso por toda a vida dela, porque provavelmente ela se privava de fazer diversas coisas, ela não tinha um convívio social adequado, ela se sentia mal, ela deveria ter autoestima baixa. E aí, isso perduraria ali por toda a vida dela, sendo que um conhecimento básico, um conhecimento que deve ser identificado na anamnese, poderia mudar todo o prognóstico desse paciente. É por isso que a gente relata que a halitose tem um impacto socioeconômico para essa pessoa tão grande, porque ela mesma relatou que ela era uma pessoa ansiosa e estressada. E a gente pode identificar que essa ansiedade, esse estresse, vinha de uma coisa que não era somente psicológico, vinha de uma coisa que estava presente na cavidade bucal dela, como por exemplo, a gente percebe que dá de se diagnosticar inúmeras outras doenças através de uma halitose, como a Milene falou, por exemplo, uma pessoa diabética. Então, a halitose abre portas para outros diagnósticos. Então, perceber esse paciente, saber do histórico médico desse paciente, entender que ele vai além de somente cavidade bucal, ele é um paciente sistêmico. Temos que conhecer todo o sistema do nosso paciente para poder dar um diagnóstico preciso e eficiente para ele procurar a melhor maneira de tratar o seu problema. Sim, como a Samira falou sobre a influência socioeconômica, né? O que está extremamente ligado a essa questão da halitose, porque pessoas marginalizadas, digamos assim, minorias, pessoas que não têm tanto acesso à informação, que não têm um poder aquisitivo para, por exemplo, comprar um raspador de língua, que não tem esse conhecimento de que se usa raspador de língua. Essas pessoas, elas são muito prejudicadas por conta da halitose. Se elas já são marginalizadas, elas se tornam ainda mais por conta dessa falta de informação, essa falta de conhecimento, e é um conhecimento tão simples, né? Por isso é extremamente importante não negligenciar, por exemplo, mas ensinar a escovar os dentes, pra quê? Ensinar a raspar a língua, pra quê? Não, tem sim uma importância. Tem pessoas que não têm esse conhecimento, e é um conhecimento básico, é um conhecimento preventivo e extremamente essencial.
a gente vê que já existem diversas maneiras de conscientização, como o dia 22 de setembro, que é um evento, digamos assim, de conscientização contra o mau hálito. Já é um passo muito grande, já é muito importante para conscientizar a sociedade como um todo, para evitar um preconceito para aquelas pessoas que não têm informação, e aí já prevenir ou descobrir diversas outras doenças, prevenir a halitose mesmo e incentivar que o paciente ele busque ajuda. Não é só um mau hálito, pode não ser só um mau hálito, pode ter uma causa sistêmica. Então, a halitose ela precisa ter essa atenção mesmo. São passos que os cirurgiões dentistas vão dando para quebrar esse tabu de que cirurgião dentista, que dentista só cuida de dente. Onde a gente vê que claramente o cirurgião dentista não cuida só de dente, porque a gente pode dar um diagnóstico de inúmeras outras doenças através de uma manifestação bucal. Então a gente tem que sempre propagar essa informação de que através de uma consulta com o teu dentista tu consegue descobrir outras coisas que tu estava negligenciando, que tu não estava dando importância, que tu achava que era só uma dor de cabeça, que tu achava que era só uma dor no fígado, que tu achava que era só tua menstruação que estava desregulada e na verdade não era isso, era muitas outras coisas. Exatamente, e como eu falei, isso não é só uma conscientização da sociedade, não é só a sociedade que precisa entender isso. Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa se posicionar, precisa estar preparado para saber como atuar diante de casos como esse, porque senão situações simples que poderiam ser resolvidas com conhecimento básico mesmo, vão se tornar uma bola de neve, digamos assim, ou até nunca nem sendo descobertas causas, formas de tratamento, por conta de uma negligência dos profissionais da saúde. Então é extremamente importante a conscientização do profissional, da sociedade e do básico mesmo. É necessário começar do básico, da prevenção, para de fato prevenir situações e casos piores. Sempre buscar entender a causa principal. Por exemplo, hoje em dia é gasto bilhões de dólares em mascarar a halitose. É enxaguante bucal, é chiclete específico para quem tem mau hálito, onde esse dinheiro deveria ser investido em buscar maneiras de diagnosticar mais efetivamente a halitose, tratar ela efetivamente, para que o paciente entenda que não é somente uma halitose. Tu tem que tratar a halitose sim, porque é prejudicial para ti e para o teu convívio na sociedade, mas tratar a halitose e entender de onde essa halitose vem. Se é somente o mau hálito que está se manifestando na tua cavidade bucal ou se tem outras coisas associadas. Exatamente. E aí mesmo batendo na mesma tecla de entender a importância de valorizar os pequenos sinais. O nosso corpo, ele sempre sinaliza antes de qualquer problema maior. Então, a halitose, ela é um sinal para diversas doenças, para diversas patologias, sejam elas sistêmicas, sejam elas bucais. Então, importantíssimo sempre buscar profissionais qualificados que vão te atender e te ver como um todo, como um paciente por completo, porque a gente vê que, por exemplo, a nível sistêmico, a sinusite ela pode causar um mau hálito, a inflamação das amígdalas ela pode causar um mau hálito. Então, voltando para a importância da equipe multidisciplinar. No caso de uma sinusite, de uma amidalite, é necessário um otorrino, é necessário um clínico geral. Então, é importantíssimo que nós, profissionais da saúde, estejamos trabalhando em conjunto para o total benefício do nosso paciente mesmo. E conclui-se que, como temos aqui, o mau hálito ele tem consciência socioeconômica significante e ele pode relevar doenças de grande importância. E um diagnóstico e a determinação da etiologia, da causa apropriada, permite totalmente o início de um tratamento etiológico adequado. E eficiente. Exatamente. Entender a causa, entender a raiz do problema é de suma importância para a resolução dele, em todos os âmbitos e na halitose principalmente. Mais uma vez lembrando, não devemos negligenciar de forma nenhuma a halitose. Não é só um mau hálito, não é só um odor que se resolve com a escovação. Às vezes é assim, mas às vezes não é. Às vezes é um indicador para uma coisa bem maior. E é isso.
Obrigada. Obrigada.